Olá pessoal, bem-vindos ao meu canal. Meu nome é Diego Totti, sou professor de matemática e hoje nós vamos começar uma série de vídeos falando sobre os assuntos relacionados às progressões aritmética e geométrica, PA e PG, né? E hoje começamos a falar sobre sequências, né? Uma introdução aí do tema, beleza? Então, o que é uma sequência? A sequência é um conjunto de números dispostos em uma determinada ordem, um conjunto de números reais, né, dispostos em uma determinada ordem. A gente fala números reais porque essa sequência ela não tem somente números naturais, inteiros, como 5, 6, 7. Eu posso ter números fracionários, eu posso ter números decimais, positivos, negativos, tudo mais. Bem, nós podemos dividir uma sequência em finita e infinita. A sequência infinita, como você já sabe, ela não acaba, né? Coloquei um exemplo aqui. O que seria a sequência dos múltiplos de 5? Seria 0, né? Porque 5 vezes 0 é 0. 5 vezes 1, 5. 5 vezes 2, 10. E assim por diante. Então, isso aqui seria uma sequência infinita, beleza? E a sequência finita, como a gente também já sabe, é uma sequência que termina. Por exemplo, sequência dos números pares menores que 13. Então, eu teria o quê? 0, 2, 4, 6, 8, 10 e 12, certo? Menores que 13, então tive que parar no 12, uma sequência finita. Ok. Termo geral de uma sequência, ou lei de formação, ou fórmula, podemos assim entender. É uma fórmula, basicamente, uma expressão matemática que define uma sequência. Por exemplo, nessa sequência aqui, essa aqui, por exemplo, eu posso te dizer que o terceiro termo, 1, 2, 3, o terceiro termo é o 4. E às vezes a gente precisa saber esse terceiro termo, ou o 10º termo, ou o 20º termo, só que sem ficar escrevendo a sequência toda, né? E aí a fórmula serve para isso, porque assim eu consigo, por exemplo, descobrir o 5º termo, o 7º termo, sem necessariamente escrever a sequência, tá? Então aqui, nesse exemplo, eu tenho uma lei de formação, AN igual a n ao quadrado mais 3n, certo? E ele pede para a gente escrever os 5 primeiros termos da sequência. Então, vocês precisam entender o seguinte, o que vai ser o A1? O A1 é o primeiro termo, certo? O que é esse AN? Esse AN a gente chama de enésimo termo. Enésimo termo, ok? Que seria como se fosse o último termo, tá? Então, se eu coloco o número 1 no lugar do n, significa que é o primeiro termo. Se eu coloco o número 3 no lugar do n, significa que é o terceiro termo. Então, para calcularmos o primeiro termo, basta substituir o n por 1. Então, vai ficar 1 ao quadrado mais 3, né? Aqui tem um vezes, né? Vezes 1. Faz a potência, 1 vezes 1, 1. 3 vezes 1, 3. 1 mais 3 é igual a 4. Pronto, fizemos o primeiro termo. Ele quer os 5 primeiros, então eu tenho que ir até o A5. Então, vamos lá. A2 é só eu trocar o nzinho por 2. Então, vai ficar 2 ao quadrado mais 3 vezes o n de novo, que é 2. Resolve a potência, 2 vezes 2, 4. Resolve a multiplicação, 3 vezes 2, 6. Resposta a 10. Depois, A3, troco o n por 3. Então, vai ficar 3 elevado ao quadrado mais o 3 da fórmula, vezes o n, que também é 3. 3 ao quadrado, 3 vezes 3, 9. E 3 vezes 3 aqui também, 9. Então, deu 18. E aí, vamos lá, terminando. A4, substitui o n por 4, ficou 4 ao quadrado, mais 3 vezes 4. 4 ao quadrado é o 4 vezes o 4, que dá 16. E 3 vezes 4 dá 12, tendo como resposta 28. E para a gente encerrar, A5 substitui o n por 5, ficou 5 ao quadrado, mais 3 que multiplica n, que é 5. 5 ao quadrado é 5 vezes 5, e 3 vezes 5 é 15, né? 25, 15 sim, dá 40. Já estava pensando lá na frente. Então, beleza, escrevemos 5 primeiros termos e a gente pode organizar assim, né? 4, 10, 18, 28 e 40, ok? Muito bem. Continuando, então. Exemplo 2. Determine os 5 primeiros termos da sequência definida pela recorrência. O que é uma recorrência?
é quando você precisa do termo anterior para determinar o próximo termo. É quando eu preciso, por exemplo, para calcular o A5, vamos dizer assim, eu precisaria do A4. Então, eu sempre preciso do termo anterior. Por isso que a gente chama que é uma recorrência, né? A gente recorre ao termo anterior para descobrir o próximo termo. E aí, repara uma coisa, a recorrência veio assim pra gente, ó. A1 vale 5, beleza? Tá, então, se a gente fosse escrever aqui a sequência, já começaríamos com o 5. A gente precisa só descobrir os 4 próximos. Só que como é que eu descubro o A2? Repara uma coisa. N. Se eu colocar um 1 aqui nesse N, vai ficar 1 mais 1, 2. Então, para eu descobrir o A2, eu tenho que usar o N igual a 1. Porque o 1 vai somar com esse 1, vai virar A2. Então, vai ficar assim, ó. A2, porque eu botei o 1 aqui, vai ser igual a A1 mais 2. Porque se eu substituir esse N por 1, eu tenho que substituir esse por 1. Mas esse 1 mais 1 virou 2. E esse continuou 1. Tá, mas e aí, o que eu faço? Simples, quanto que vale o A1? Eu já não tenho esse valor? Tenho, ó. Lembra que eu falei que a gente recorre ao anterior? Recorremos, deu 5. Sobrou o quê? Mais 2. E 5 mais 2 é 7. Pronto, descobrimos o próximo termo. Vamos fazer o A3. Como que eu faço o A3? Para eu ter o A3, significa que esse N tem que ser quanto? Mais 1 dá 3. Tem que ser 2. Então, 2 mais 1 dá 3. Então, na verdade, o AN aqui é A2. Mais o 2 da própria fórmula, certo? Então, de novo, ó, eu preciso do A3, então o N tem que ser 2, não pode ser 3, porque 3 mais 1 daria A4. Então, botei o 2, 2 mais 1, 3. Se eu coloquei um 2 aqui nesse N, eu tenho que botar um 2 aqui. Botei. Eu sei o valor do A2? Sei, é 7, ó. A gente acabou de calcular. Então, vai ficar 7 mais 2 é igual a 9. Pronto. O próximo número é o 9. Depois vem o A4. Como que eu monto o A4? Colocando quem no lugar do N para dar 4? Isso aí, 3, porque 3 mais 1 dá 4. Se eu usei 3 aqui, esse A vai ser 3. Então, vai ficar A3 mais 2. Eu sei o valor do A3? Sei, eu acabei de calcular. Ele vale 9. Mais o 2 é igual a 11. Muito bem. E o último, que é o A5, significa que o N tem que estar valendo 4, porque 4 mais 1 dá 5. Ok, então se aqui é 4, esse AN é A4, mais o 2 que está ali esperando. A4 eu sei? Sei, vale 11. Mais o 2 é igual a 13. Pronto, fizemos também os 5 primeiros termos dessa recorrência, tá bom? Vamos lá. Exemplo 3. Determine o 14º termo da sequência cujo termo geral é esse. O que é o 14º termo? É o A14, né? Se fosse 10º termo, A10. Basta que a gente substitua esse número por 14. O N, na verdade, por 14. Olha a formulazinha. 2 elevado a 10 menos N, só que N é 14. Então, vai ficar 2, faz a conta, né? 10 tirou 14 dá menos 4. E aí a gente tem que lembrar de potenciação, que quando a gente tem expoente negativo, a gente inverte a fração, sobe o que está embaixo, desce o que está em cima, para o expoente ficar positivo. E aí você resolve. 1 vezes 1 vezes 1 vezes 1, 1. 2 a quarta, 2 vezes 2, 4 vezes 2, 18 vezes 2, 16. Pronto. Esse é o 14º termo da sequência. Exemplo 4. Considere essa sequência, esse termo geral de uma sequência. Determine a posição do termo 49. Gente, eu não quero calcular o A49, tá certo? Eu não quero o 49º termo. Eu quero saber o seguinte, existe uma sequência, certo? Ela tem aqui alguns números, a gente não sabe quanto, quer dizer, é uma sequência, então é infinito, né? Porque não tem um limite. Mas, em algum momento, a gente vai encontrar o 49. Vou botar reticências para um lado e para o outro, porque eu não sei aonde que esse 49 vai aparecer. Então, em algum momento, né, nessa sequência de números, tem o 49. Ele pode ser o 5º termo, ele pode ser o 10º termo, ele pode ser, sei lá, qualquer termo. E aí, é isso que está pedindo. Determine a posição do termo 49. Ou seja, ele é o quê? Ele é o A3? Ele é o A10? Simples.
Se ele quer a posição, eu vou chamar esse AN de 49. Então, vai ficar 49 é igual a 3N mais 1. Aí eu falo, mas por que eu tenho que substituir o AN e não o N? Porque o N não é um númerozinho que fica aqui embaixo, galera. Olha aqui. AN, certo? Se eu descubro o N, eu descubro a posição do número. Se der 7, ele é sétimo termo. Se der 10, ele é décimo termo, tá certo? E o AN junto, né, que pode ser A10, A14, ele já é um número que a gente calcula normalmente, só que aqui já está calculado. Por isso que eu substituí ele, tá? Isso aqui é uma equação simples, vou passar 1 lá para o outro lado, vai ficar 49 menos 1 igual a 3N. 49 menos 1 é igual a 48. O meu 3 que está multiplicando desce dividindo, então vai ficar 48 dividido por 3, que vai dar 16. Então, 49 ocupa a 16ª posição. Se você substituir o N por 16, 3 vezes 16 dá o quê? 48, com mais 1, 49. Tem aluno que gosta de ficar chutando o valor. Será que ele é o décimo termo? Aí vem aqui substituir o N por 10. Não deu 49. Será que ele é objeto? Fica nessa coisa, né? O que não é muito legal, tá certo? Porque nem sempre a gente vai acertar de cara. Então, o ideal é que você faça isso que eu fiz. Beleza, galera? Bem, espero que vocês tenham gostado. O próximo vídeo que eu vou colocar aí vai ser sobre progressões aritméticas. A gente vai começar a trabalhar as progressões. E é isso aí. Um abraço e até mais.